Alguém já te disse que você parece mais jovem do que realmente é? Alguém já exclamou com surpresa: sério que você tem essa idade? Existe um tipo raro de pessoa cuja presença confunde o tempo. Não é sobre rugas, nem sobre a firmeza da pele ou o tom de voz. É algo mais sutil, uma leveza que não vem do corpo, mas da alma. Uma vibração serena que não foi apagada pelos anos, e sim refinada por dentro. Ao cruzar com alguém assim, você sente que o tempo parou, ou talvez nunca tenha passado de verdade, e essa juventude que transborda não se explica com lógica, porque ela não vem de fora. Não está em cosméticos nem em hábitos fitness. Ela nasce de uma vida vivida com coerência interior, de quem escolheu ser inteiro, mesmo quando tudo ao redor pedia máscaras. É uma juventude espiritual, a mesma que Carl Jung apontava quando falava sobre o caminho da individuação, um mergulho que dissolve as ilusões e revela a essência. E é justamente aí que a alma começa a se manifestar com mais força, e o corpo responde. A maioria das pessoas envelhece porque se desconecta de si mesma, porque passa a viver no piloto automático, tentando caber em moldes que nunca fizeram sentido. Mas aqueles que parecem mais jovens são os que fizeram outra escolha. Escolheram a si mesmos, preferiram carregar verdade no peito, mesmo que isso exigisse coragem. E essa verdade, com o tempo, suaviza os traços, ilumina o olhar, silencia os pesos internos que adoecem o corpo. Não é o tempo que nos envelhece, é o acúmulo de tudo o que não foi curado, é o peso de uma identidade engessada, é a ausência de riso, de espontaneidade, de amor sem controle. Jung dizia que envelhecemos quando abandonamos a alma, e ele estava certo, porque quando a alma está viva, tudo ao redor se mantém vivo também, inclusive você. Quando você escolhe estar inteiro no agora, sem carregar o peso do que passou, nem brigar com aquilo que é, seu corpo responde com gratidão. As tensões se desfazem do rosto, o olhar reencontra o brilho perdido, e a energia que antes parecia arrastada volta a fluir com leveza. A mente, liberta dos venenos do ressentimento, para de envelhecer antes do tempo, e a alma, enfim, começa a reparar tudo o que a aparência já não consegue sustentar sozinha. Engana-se quem pensa que o envelhecimento vem apenas do relógio. O tempo passa, sim, mas é o que você guarda dentro dele que te desgasta. São os rancores que não se dissolvem, as feridas que você se recusa a olhar, os personagens que insiste em interpretar para caber onde não pertence. O que envelhece de fato é a alma enrijecida, aquela que deixou de se emocionar, de se permitir leveza, de rir com o coração solto. Jung dizia: não é o tempo que nos envelhece, mas o abandono da alma. E essa é uma verdade difícil de engolir, porque exige responsabilidade. Quando você se reconecta com a sua essência, algo muda. Pode ter 70 anos no papel, mas ainda carrega uma vibração viva, quase luminosa, que não se explica por cremes ou genética. É uma presença que os outros sentem antes mesmo de perceber. Nem todos conseguem enxergar essa juventude silenciosa, porque ela não grita. Não se mostra com músculos ou ausência de rugas. Ela se revela no jeito de olhar a vida, mesmo depois das perdas, na capacidade de sorrir após um luto, no gesto gentil de quem já caiu, mas escolheu não se amargar. Existe uma beleza rara em quem atravessou o caos e, mesmo assim, escolheu não apagar a luz por dentro. Essa é a juventude que a vida devolve a quem ousa vivê-la com profundidade. Não a que tenta congelar o tempo com medo de encará-lo, mas a que dança com ele. Jung dizia que um dos maiores desafios do ser humano é fazer as pazes com aquilo que esconde, a sombra. E, curiosamente, são justamente os que parecem mais jovens os que mais silenciosamente mergulharam em si. Desceram até os lugares sombrios, choraram dores que a família inteira ignorou, tocaram feridas antigas e voltaram mais humanos, mais serenos, mais vivos. A juventude real não está na negação da idade, mas na sabedoria de atravessar cada fase com presença. Há quem fuja do tempo e colhe isso no próprio semblante, e há quem acolha cada ruga como uma marca de presença. Já reparou que há idosos que parecem mais livres, mais doces e mais vivos do que muitos jovens? Não é acaso. É que eles pararam de brigar com o tempo e, ao aceitá-lo, descobriram um segredo que poucos conhecem. A verdadeira juventude não se conquista,
ela se manifesta. Muitas vezes, aqueles que aparentam juventude não foram poupados pela vida, foram transformados por ela. São os que decidiram soltar o que doía, o que pesava, o que não fazia mais sentido carregar. Perdoaram não por fraqueza, mas por sabedoria. Optaram por não endurecer. Escolheram ver beleza onde outros só enxergam rotina, sentido onde outros só enxergam cansaço. E essa escolha muda tudo. Ela não apenas muda a mente, ela toca o corpo, acende a energia, suaviza o jeito de caminhar pelo mundo. Essa juventude que emana do espírito é um estado silencioso da alma, e quando a alma encontra repouso, tudo ao redor dela começa a florescer. Há uma diferença clara entre quem é jovem por dentro e quem se esforça para parecer. No primeiro caso, a leveza é real, é vivida. No segundo, é performance. E essa diferença, por mais sutil que pareça, não se esconde, porque ela não está na pele, está na vibração. Vivemos numa cultura obcecada por aparência, que transforma a juventude em fetiche e vende promessas de eternidade embaladas em potes e procedimentos. Mas a juventude verdadeira não pode ser comprada nem simulada. Ela brota de dentro. Ela não está no que você tenta esconder, mas no que você tem coragem de revelar. Os que realmente parecem mais jovens não estão se esforçando para isso. Apenas chegaram a um estado de coerência interna, de intimidade com a própria verdade. E isso brilha. Se você chegou até aqui, significa que é especial. Significa que você não enxerga a realidade da mesma forma que as outras pessoas. Por isso, eu preciso que você preste atenção. Existe um manual chamado Seu Eu Superior, um guia sagrado para quem deseja rejuvenescer a alma, alinhar sua vibração e viver a partir da verdade mais elevada. Esse livro não traz promessas superficiais, mas revelações profundas. Ele é baseado nas leis herméticas do Kybalion, nas tábuas de esmeralda de Thoth e nos princípios universais que regem a manifestação da realidade. Se você sente que está aqui por um motivo maior, se sabe que sua alma está pronta para despertar, então esse livro foi feito para você. O link para acessar está no primeiro comentário fixado, mas atenção, apenas aqueles com olhos para ver entenderão o valor do que está sendo revelado. Quando você deixa de viver por obrigação e começa a viver por amor, a vibração do seu corpo muda. As células escutam o coração, os músculos desaprendem a tensão, o olhar desaprende a defesa. Carl Jung dizia que a alma toma o leme quando o inconsciente é acolhido, e quando é a alma que guia, não há mais espaço para máscaras rígidas, ressentimentos guardados ou auto-engano repetido. Há fluxo, há aceitação, há presença. A juventude verdadeira não nasce da ausência de cicatrizes, mas da forma como você decidiu curá-las. Os que brilham hoje muitas vezes choraram no silêncio que ninguém viu, mas decidiram transformar dor em compaixão, tropeço em aprendizado. E é por isso que carregam um tipo de luz que não se ensina, só se conquista. Não tem a ver com genética, tem a ver com lucidez. Não é o corpo que renova a alma, é a alma que renova o corpo. A juventude mais poderosa não aparece no espelho. Ela se revela quando você acorda e sente paz. Paz por estar onde está, paz por ter soltado o que pesava, paz por saber que não precisa provar nada a ninguém. Enquanto muitos tentam esconder o tempo, alguns poucos descobriram como transcendê-lo, e isso não se faz com truques, se faz com verdade, com a alma olhando para sua própria sombra sem medo, com o coração parando de se culpar pelo que não foi, com a consciência deixando para trás exigências herdadas, histórias repetidas, contratos invisíveis que já caducaram. Esses são os que parecem mais jovens, não por fora, mas por dentro. São pessoas que decidiram largar os pesos, que entenderam que a máscara é mais pesada que a verdade, que a beleza não está em manter uma aparência, mas em habitar um estado de ser. Quem vive em conexão com a própria alma não sente vergonha da idade, porque sabe que o valor cresce com o tempo, não diminui. Como Jung dizia, a alma busca integrar-se, e quando essa integração acontece, o corpo registra, o passo muda, a fala muda, o olhar muda, deixa de julgar e começa a acolher. A juventude do espírito não segue calendário, ela é medida por presença, por compaixão, por liberdade interna, e essa forma de juventude não se desgasta, não se perde, ela apenas se esquece quando nos afastamos de nós mesmos. Todos temos espelhos em casa, mas raramente olhamos para o único que importa, o espelho da alma.
Ele não mostra rugas, ele mostra feridas, ele mostra verdades, ele mostra se você está realmente vivendo ou apenas sobrevivendo. E quando alguém aparenta juventude, mesmo que seus documentos digam o contrário, muitas vezes é porque seu espelho interior foi cuidadosamente limpo. Não está coberto pela névoa do ressentimento, nem quebrado pelas culpas antigas que ninguém viu. Foi polido com ternura, com aceitação, com um tipo de amor que não depende do outro, e nesse processo, a alma voltou a brilhar. Por isso, parecer mais jovem nem sempre é um elogio vazio, às vezes é um sinal sutil, um reflexo silencioso de que algo dentro de você se alinhou, de que você deixou de viver por obrigação e começou a viver por verdade. Isso não precisa ser explicado, apenas se sente. Existem pessoas que não precisam dizer nada para tocar o outro. Elas não tentam impressionar, não carregam defesas no olhar, apenas estão ali, e a simples presença delas acalma. Essas pessoas não estão tentando parecer nada, elas apenas são, e o que são é tão íntegro, tão claro, que irradia uma beleza que não depende de idade. Não é juventude estética, é presença essencial. Carl Jung chamaria isso de aproximação ao self, o centro profundo da alma, onde todas as partes do ser se encontram e se reconciliam. Quando tocamos esse núcleo, algo muda. Não é o rosto que rejuvenesce, é o espírito que se lembra de quem é. E quando a alma se lembra, tudo ao redor dela muda de tom. A voz suaviza, a energia se torna mais limpa, o corpo passa a refletir esse novo estado. Aqueles que parecem mais jovens do que sua idade, muitas vezes, são os que escolheram continuar se escutando mesmo nas tempestades, que decidiram não se abandonar, que preferiram se curar ao invés de se proteger, que entenderam que envelhecer de verdade não é perder elasticidade na pele, é perder elasticidade na alma, e quem mantém a alma desperta permanece vivo, mesmo com décadas nas costas. E o mais belo, essa luz não se contém. Quando alguém a expressa com autenticidade, ela ilumina até os outros ao redor, reacende o que andava apagado em quem cruza seu caminho, porque a alma, quando se mostra sem máscaras, relembra os outros da própria essência que esqueceram. E isso é uma dádiva rara. Então, se alguma vez alguém já te disse que você parece mais jovem, talvez a resposta não esteja nos seus hábitos nem nos seus traços. Talvez esteja no caminho que você trilhou até aqui, na dor que você acolheu, no perdão que você concedeu, na leveza que você escolheu carregar. Talvez você tenha se tornado, sem notar, uma dessas presenças que curam apenas por existir, que mostram, em silêncio, que a alma não envelhece, que a beleza não está na superfície, mas na vibração, e que o tempo, por mais implacável que pareça, não tem poder algum sobre quem decidiu não entregar sua luz. Existe uma chave secreta nas pessoas que brilham além da idade. Elas aprenderam a soltar o que nunca foi delas. Não se deixam aprisionar por deveres impostos, não vivem na expectativa dos outros, nem carregam culpas que herdaram sem perceber. Em algum ponto da jornada, essas almas se olharam no espelho interior e fizeram uma escolha: libertar-se do peso desnecessário, porque o envelhecimento não começa no corpo, começa quando deixamos a leveza ir embora, quando guardamos medos como escudos, quando alimentamos mágoas como se fossem parte de quem somos. Mas aqueles que parecem mais jovens fizeram outra escolha. Escolheram viver com alma leve, não porque a vida tenha sido generosa, mas porque souberam se despir do que endurece, aprenderam a arte de não acumular dor, de não se definir por feridas, de transformar cicatrizes em sabedoria silenciosa. E essa decisão, invisível a olho nu, é o que renova o espírito. Carl Jung dizia que não nos iluminamos fantasiando luz, mas abraçando a própria sombra. E os que têm coragem de olhar para dentro com ternura, limpam o que envelhece a alma. E quando a alma se limpa, o rosto muda, o olhar se acende, a presença se torna mais viva. Há pessoas que caminham pelo mundo com uma beleza que ninguém entende, mas todos sentem. Uma energia que não precisa se provar, apenas existe. Essas pessoas não estão tentando parecer nada, elas simplesmente são. E o que são é tão essencial, tão verdadeiro, que se torna intocável pelo tempo. Essa talvez seja a espiritualidade mais real, não a que foge do mundo, mas a que transforma o mundo a partir de dentro. A que faz as pazes com o que passou, a que ri dos tropeços já curados,
A que segue escolhendo com compaixão e maturidade, não para parecer perfeita, mas para permanecer inteira. E você reconhece essa espiritualidade não pelos discursos, mas pela presença. É uma juventude que não precisa de explicação porque já é sentida. Uma luz que não grita porque sabe escutar. E é aí que tudo se encaixa. Parecer mais jovem não é um acaso, nem um capricho genético. É um reflexo de coerência, um espelho da alma limpa, do coração leve, da mente em paz. É o resultado de ter dito não às couraças invisíveis que nos enrijecem, e sim ao que nos mantém vivos. O riso espontâneo, a ternura não ensaiada, o silêncio que abraça, o perdão que não precisa ser anunciado. Por isso, se alguém um dia te disser, nem parece que você tem essa idade, não encare apenas como um elogio, veja como um sinal, um lembrete de que sua alma está em harmonia, de que o tempo pode passar, mas não pode levar o que você já integrou. E se você ainda sente que essa luz está adormecida, saiba, nunca é tarde para retornar a si, para limpar o espelho, para reencontrar sua alma, porque no fim, a juventude mais verdadeira não se perde, apenas se esquece, até o dia em que você decide lembrar.